Agora eu vou mostrar para vocês o resultado do desenho que eu fiz, tá? Esse aqui foi o desenho. Oi, gente, bora para um tutorial rápido? Meu nome é Ramiro, do canal Bordado Computadorizado, e hoje eu vou ensinar vocês a abrirem o arquivo de Wilcon e o arquivo de máquina de bordado dentro da sua área de trabalho ali do Wilcon, beleza? Bora aqui para nossa área de trabalho. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem alguns tipos de arquivo, tá? A gente tem o ponto. Primeiro que você vai saber que é arquivo do Wilcon, porque vai estar com a logo do Wilcon. E se estiver aparecendo direto o desenho do que você está mexendo, você dá um cliquezinho e ele vai mostrar o nome completo do arquivo. Os arquivos que terminam com .emb são arquivos que são do Wilcon. Você vai poder editar eles livremente. Aqui os que estão aparecendo .pes são arquivos da máquina da Brother. E os que aparecem DSP são arquivos de máquina da Ricoma, Tajima e algumas máquinas que usam esse tipo de arquivo. E os que mostram DGT, quando você salva para DSP, para esse tipo de arquivo, ele já salva DGT. Eu não sei para que serve, eu nem uso isso aqui. Então, quando você salva, você pode deletar. Eu sempre deleto. Beleza. Vamos começar do pior para o melhor, tá? Aqui o DSP. Você com certeza já deve ter aberto um arquivo assim, e ele veio assim, tudo coloridão assim. Esses arquivos, eles ficam com essa cor estranha, porque, por exemplo, o arquivo original é assim, ó, nessas cores, tá vendo? Ele vem com umas cores completamente diferentes. Por que isso acontece? Porque para a máquina tanto faz a cor que você está usando. O que importa é a linha que você coloca lá, não é, por exemplo, uma impressora. A impressora, ela faz a cor ali quando você está imprimindo. Aqui na máquina de bordado, não. Na máquina de bordado, tudo depende da cor da linha que você coloca lá. Então, para a máquina, tanto faz. O que importa é a ordem das coisas que vai bordar que você coloca ali. Só isso. Então, não tem muito o que fazer. Quando a cor é assim, se você quer mexer com as cores originais do desenho, você vai ter que clicar aqui, vai ter que vir em editor de esquema de cor e vai ter que achar a cor ali que você tem, que você usa, que você vai pôr aqui, tá? Então, realmente, é chato mexer com esse tipo de arquivo. Já os arquivos da máquina de bordar do Magic Brother, ou a outra maior também, né? Você vai conseguir visualizar as cores tranquilamente. Aqui já demora mais para abrir. Os arquivos de máquina é muito mais complicado para o Wilcom abrir, porque no arquivo de máquina você não mexe com os formatos, você mexe com cada ponto. Porque quando você exporta do arquivo de Wilcom para arquivo de máquina, ele já define onde vai ser cada ponto e ele perde aquela noção de formato quando você está desenhando, porque a máquina só quer saber onde que ela vai enfiar cada agulhinha, só isso que ela precisa saber. Então ela fica assim. E quando você vai editar, vou ocultar aqui os outros objetos. Estou fazendo pelo mouse mesmo para vocês conseguirem observar e fazer aí, caso vocês queiram fazer. Eu vou clicar no H aqui e vocês podem ver que ele está mostrando onde está cada pontinho do formato do desenho que está aqui. Olha como demora para carregar, olha como ele é pesado. Se você quiser editar esse desenho, você não vai conseguir editar ele. Não tem como. Na verdade, ter como até tem. Você vai ter que ou refazer ele, por exemplo, você vê que é um círculo, que é ponto tatame. Você vai ter que pegar um ponto tatame aqui e desenha em cima e depois apaga esse daqui e você praticamente refez. Assim vai ficar muito mais fácil de você mexer. Mas, obviamente, não vai estar com as mesmas definições que a pessoa que fez o arquivo original fez, tá? Resumindo, mexer com o arquivo de máquina no Wilcom não é uma boa ideia, a não ser que seja extremamente necessário, tá? Se eu quiser editar alguma coisa aqui, eu vou ter que dar um zoom, aí lá vem ele carregando de novo, lentamente. É horrível. Vou apertar a letra O aqui para ele sair e vai demorar um pouquinho. Então acho que vou ter que cortar o vídeo. Então eu vou esperar um pouquinho aqui e já volto. Pronto, voltamos. Achei que tinha até fechado aqui o programa de tão travado que ficou. É complicado mexer com esse tipo de arquivo. Aí, as opções que a gente tem para mexer são refazer o desenho, aumentar e diminuir o tamanho dele, e não pode ser muita coisa. Tem gente que fala que pode ser 20%, gente que fala que pode ser 10, 5%. Na minha opinião, se você já abordou ele e viu como é que ele fica, se você adquirir alguma experiência, eu estou olhando aqui o bordado, depois eu vou mostrar para vocês também, ficou lindo, vai variar bastante da tua noção ali, se você já abordou ele ou não, porque é meio arriscado você mexer com isso, principalmente se você logo de cara for abordar no produto do seu cliente que ele trouxe aí para você, ou direto no que você quer abordar. É bom fazer um teste antes, porque às vezes
Tem gente que usa pontinho mais folgado, tem gente que usa pontinho mais apertado. Eu gosto de fazer cheio os meus desenhos. Você pode ver que esse desenho aqui, essa logo tem 15 mil pontos. Para falar a verdade para vocês, eu acho que vale a pena você experimentar, fazer um testezinho, diminui ali cerca de 20% do desenho. Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui, tá em 100%, diminui para 80%. Ele já altera aqui tudo de forma proporcional. E quando você fizer isso, o que que acontece? Vê que aqui tem 15.429 mil pontos. Se eu aumentar o tamanho, por exemplo, agora, ele vai manter em 15.473, 15.429. Ele alterou um pouquinho a quantidade de pontos, mas normalmente a quantidade que ele alteraria se fosse o desenho do Wilcon seria bem maior a quantidade de pontos que ele ia diminuir. O que que acontece? Ao invés dele diminuir a quantidade de pontos aqui no desenho para ajustar o tamanho, a única coisa que ele faz é aproximar mais os pontos. Ele mantém a mesma quantidade de pontos e aproxima mais. Então, se você já está trabalhando às vezes com uma letra, por exemplo, essas letras aqui que já estão no limite do tamanho delas, elas vão passar do limite que você tinha desenhado. E quando você bordar, essas letras podem perder a legibilidade delas, não sei se é assim que fala. E isso é ruim para você. Principalmente também essas estrelas aqui. Estrela também normalmente é um formato complicado de você fazer, porque é, muito ponto em direção diferente e acaba ficando ruim. Principalmente se você diminuir. É como se você pegasse um ponto tatame, você desenha ali ele com a densidade de 0,40 e aí você diminuísse ela para 0,35, diminuísse ela para 0,29, sei lá, que já é apertadíssimo. Não tem como trabalhar assim já, entende? E dependendo da tua agulha, se você estiver usando uma agulha muito grossa, piorou. Você vai arregaçar teu desenho ali, a roupa, a peça, e vai ficar ruim, entende? Então, você pode fazer um teste, fez o teste a 20%, você já sabe que esse é o limite dele ali. Se não der certo, você vai aumentando o tamanho de novo e vai testando. No final das contas, vai ter que acordar teste, não vai ter jeito, tá? Isso é trabalhar com arquivo de máquina no Wilco. Não é legal, não é muito bom. O melhor mesmo é o arquivo do Wilco. Vamos pegar aqui agora o nosso arquivo do Wilco e vamos dar uma olhada. Vamos fazer alteração aqui no tamanho e vamos ver como é que fica esse tamanho, a quantidade de pontos. Vamos diminuir 80%, 20%, desculpa, vamos diminuir para 80%. Foi de 15 mil e pouco para 11 mil e pouco. Deu uma diferença de quase 4 mil pontos. Então você vê, às vezes eu acho que foi até maior a diferença. Foi mais de 4 mil, se duvidar. 4 mil e pouquinho pontos. E, na outra forma, não, tinha diminuído, eu acho que no máximo 50 pontos. Tem 3 mil, 4 mil pontos a mais ali nessa alteração de diferença. Isso daí, para o seu desenho, pode ser muito prejudicial. Aqui, por exemplo, eu alterei até o tamanho, tá bom que eu alterei no formato de Wilcon, mas pode ser que, mesmo assim, essa estrelinha continue a não bordar bem por eu ter diminuído o tamanho. Essa letra aqui pode ser que não mantenha um bom formato. Essa daqui também, mesma coisa. Por quê? Porque a gente já faz, às vezes, o trabalho, o desenho ali, trabalhando com no limite, entende? Você já está desenhando no limite e você vem e diminui o tamanho mesmo usando o formato do Wilcon e isso aqui pode estragar o seu desenho. Mas para vocês verem aqui, agora eu vou ocultar os outros, ocultar outros, vou apertar o H e ele vai dar o formato aqui do desenho. Agora não está cheio daquele pontinho azul, que era horrível, tá só com nossa elipse aqui, que já estamos trabalhando com o formato. Muito mais fácil de trabalhar, quer fazer alguma alteração, só arrasta para cá, pronto, arrasta para cá, pronto, volta, volta. Quero alterar o tamanho para um tamanho específico, aqui quero alterar para 70, vou alterar aqui para 70 e pronto. Entende? Ficou muito mais fácil, muito menos dificuldade para a dificuldade que é bem menor para alterar o que eu quiser e é muito mais fácil de trabalhar com isso aqui. Quero alterar aqui a densidade do ponto, eu altero, quero alterar o ponto de suporte, eu altero, quero alterar aqui, altero, blá blá blá, fácil e prático. Então, sempre que for trabalhar, tenta trabalhar com o arquivo de Wilcon. Não tem um arquivo de Wilcon, tenta redesenhar. Se a alteração for só alterações simples, pode ser que você tente fazer ali. Eu mesmo já alterei alguns desenhos de máquina, mas eu já sabia que seriam alterações simples e possíveis. Então, para mim foi tranquilo. Agora tem coisa que, dependendo do cliente, se ele te entrega algum arquivo, às vezes fala, já tenho desenho, não sei o quê. Você já sabe que você vai ter que falar, ó, não dá para alterar, não vai dar para fazer isso. Se você quiser, você pega e aceita o trabalho ali e
fala, me manda o desenho, eu vou dar uma olhada, uma analisada, e aí depois você, no caso, antes de aceitar o trabalho, você pede o desenho, analisa ali e vê o que você vai fazer. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado do desenho que eu fiz, tá? Esse aqui foi o desenho. Estou mostrando o resultado por quê? Porque vocês vão poder notar algumas diferenças na apresentação que o Wilcon te dá e a real qualidade do desenho. Ó, aqui você vê esse cheio de ponto verde, fica super estranho, né? Esse fundo aqui, olhando dentro do Wilcon. Mas aqui no desenho, sinceramente, para mim ficou ótimo, ficou super lindo. As letras também, as letras pequenas também, você vê que elas estão trabalhando ali dentro do limite e apresentam até algumas pequenas variações, né? Eu vou tentar aproximar mais, dar uma olhada aqui. O Ezinho ali, você consegue ver a perninha de baixo ou a perninha do meio, quase que não dá para perceber, quase que não dá para ler. Ali no 2 de 2023, o primeiro 2 ali também complicado. E ali no 3 também complicado. É porque realmente é o limite ali. Imagina se eu diminuir mais o tamanho ainda. Eu vou ter que reajustar tudo isso. Não tem jeito. E é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha tirado suas dúvidas a respeito de trabalhar com arquivo de máquina e trabalhar com arquivo do Wilcon. Eu expliquei, tentei explicar o mais detalhado possível e tentei me manter só no necessário para você conseguir trabalhar com esse tipo de arquivo. Então, não esquece de deixar seu like, compartilhar com quem está aprendendo também a mexer com o Wilcon e até logo.